Olá, olá! As bruxas estão soltas! Eu sou o Fábio Jin e o vídeo a seguir é um trecho do meu curso completo de tarô. O link tá aqui na descrição para você adquirir ele completo e nesse curso a gente vai estar usando o Tarô Jin, do qual o ator é esse que vos fala, Fábio Jin. E por que a gente vai estar usando esse tarô? Porque esse tarô ele é muito mais fácil pra gente aprender, porque além da imagem ver muito parecida com a clássica do tarô Waite Smith, vem com todas as respostas aqui. Então palavras-chave invertidas, sim ou não, traços de personalidade, elementos, signo, planeta, cabalá, como conselho, o significado invertido, amoroso, cuidado, relacionamento, dinheiro, saúde, espiritualidade, já tem tudo escrito aqui na carta. Então por isso que a gente vai usar esse tarô aqui. O link para comprar tá aqui também na descrição. E comprando esse tarô aqui, você ganha automaticamente um cupom de desconto de 50% na aquisição do curso completo, porque aqui a gente vai estar um trecho do curso. Bom, antes de começar também, eu peço para que vocês não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos. E é isso, recados dados, bora pro vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar dos principais erros ao se estudar tarô, como evitá-los e qual a melhor solução para você aprender tarô direitinho. Erros que vão atrapalhar você totalmente ao invés de ajudar. O primeiro é tentar decorar ao invés de refletir. Como eu já disse no vídeo passado, onde eu falei das dicas de como estudar melhor, você tentar decorar ao invés de sentir a energia, entender a energia, refletir sobre o que cada carta fala, não vai te ajudar muito. Até como eu falei no vídeo passado, tem muita coisa. Sua intuição vai contar, a imagem vai falar, o nome vai falar, além do significado principal. Então decorar só não é uma opção. Sinta a energia, associe com situações, com personagens, com experiências suas próprias. Ó, que dia que eu fui o louco, que dia que eu fui o mago, que dia que eu fui a sacerdotisa, como eu mencionei no meu vídeo anterior. Outro erro é a pessoa tentar aprender todas as cartas de uma vez. Até mesmo os arcanos menores, você tentar entender todas as cartas no mesmo dia, você estudar todas as cartas no mesmo dia, não dá. Como eu disse nas dicas de aprendizado, vai uma por vez. Eu já fui muito isso de estudar, pelo menos os arcanos maiores, tudo, várias cartas num dia só. E aí, o que acontece? Pelo menos comigo, eu ficava confundindo muito uma carta com a outra, porque eu estudei as duas no mesmo dia, e elas tinham algumas semelhanças, então depois eu não lembrava qual era qual e o que cada uma falava. Confundia uma com a outra. Então o ideal é você ir devagar. Pega hoje eu vou estudar apenas o louco, amanhã eu vou estudar apenas o mago, e assim por diante. E principalmente não vão para os arcanos menores antes de terem decorado os arcanos maiores. Primeiro, estudei todos os arcanos maiores. Bom, você já tá craque, assim, você craque. Não tô. Então vai para os menores. Foca de novo nos maiores. E aí, como eu disse no vídeo anterior, depois você vai para as cartas da corte e depois pro de As a 10. As cartas da corte também são muito complicadinhas. Então, a primeira coisa que eu interpreto, normalmente, que as cartas da corte representam pessoas, né? Sendo o rei e a rainha um homem e uma mulher mais velha, e o cavaleiro e o pajem pode representar também um homem uma mulher mais nova, ou o cavaleiro uma pessoa não tão nova, não tão velha, de qualquer um dos sexos, e o pajem mais representando uma criança, ou alguém muito jovial. E aí é só a gente aplicar o fogo, água, ar e terra, né? Então, interpretaria mais alguém de pau seria alguém com a energia do fogo, alguém com o signo solar do fogo, então Sagitário, Leão, Áries. Então sai o rei, talvez um homem mais velho de desses signos. Sai o pajem, talvez uma criança, um jovem, né, que vai aparecer naquela situação com um desses signos. Então essa é uma interpretação básica que eu faço quando saem essas cartas. Mas elas também podem representar situações, nem sempre pessoas. E aí que é onde complica mais um pouquinho, porque essas cartas, a simbologia delas não fala muita coisa das coisas dela, você tem que realmente estudar. Não é como os arcanos maiores ou os outros menores, que na própria imagem você cata muita coisa, muita informação que dá pra você lembrar do significado. Aqui não, aqui você só vê um rei, uma rainha e o elemento dela. Então, aí o ideal seria você focar. Tem um vídeo que eu fiz aqui com 3 palavras-chave para cada arcano. Aquelas 3 principais palavras-chave para as cartas da corte é ótimo para você anotar e refletir sobre elas, pensar sobre as cartas da corte quando elas não estão vindo representando uma pessoa. Eu recomendo muito aquele vídeo que tem as 3 palavras-chave. Então, as cartas da corte, pega aquelas 3 palavras-chave e tenta refletir sobre a imagem de cada um desses personagens da corte. E aí depois que você já tá craque nos arcanos maiores, já tá craque nas cartas da corte, aí você vai de As a 10.
que também vai ser super fácil, porque se você conseguiu isso daqui, o resto ó, vai ser bem facinho, porque as imagens são bem autoexplicativas. Pessoa também que já quer fazer uma tiragem muito complexa, então já quer começar fazendo cruz celta, mesa real, né? Mesa real nem se faz com tarô, é com baralho cigano, mas a pessoa que já quer fazer aquelas tiragens mirabolantes. Não, começa com uma tiragemzinha só, ó, hoje eu vou tirar uma cartinha pro meu dia só, ou para cada pergunta tira 2, 3 cartas no máximo. Aí quando você tiver bem já craque em todas as cartas, aí você começa a ir para tiragens mais complicadas, tá? Mas de começo vai para umas tiragens mais simples. Aliás, eu até hoje faço tiragens simples, não sou de ficar fazendo coisas mirabolantes, não. Eu tiro uma cartinha, ou 2, ou no máximo 3, só para ter certeza ali do que tá se falando, tá? Porque elas conversam muito entre si também. Mas eu começo logo de cara não fazendo as tiragens mirabolantes, porque se você não conseguiu nem ainda ficar craque nos significados, que dirá nas tiragens mirabolantes, tá? De preferência, não tenha muitas fontes diferentes de estudo, tá? É sempre legal você ter mais de uma para consulta, para caso você ficar na dúvida, você ter uma segunda visão. Mas, por exemplo, a pessoa está estudando tarô, aí ela pega 10 livros de tarô e vai ler ao mesmo tempo. Ela lê um pouquinho de cada um por dia. Vai bagunçar, entendeu? Pega uma fonte, vai anotando, vê se alguma coisa ficou na dúvida, você vai, consulta outra. Modéstia à parte, o Tarodim e esse curso aqui são ótimas fontes. Dá para você ver que eu fiz um estudo muito aprofundado. O conteúdo aqui ele é aprofundado, não é raso. Eu falo de visões diferentes da interpretação de cada carta. Então, assim, foca em um estudo por vez, tá? Não tenta misturar muita coisa que pode mais atrapalhar do que ajudar. Outro erro, que é um que eu já comentei mais ou menos no outro vídeo, mais ou menos já comentei aqui por cima também, é a pessoa focar muito no significado, nas palavras-chave, nessas coisas. Como eu disse, ignorar o que a imagem também está dizendo. Como eu disse aqui, as mais chatinhas que você vai ter são as da corte mesmo, que ali a imagem não fala muita coisa. Mas tanto nos arcanos maiores, por mais que aqui seja um pouquinho mais subliminar a maioria das coisas, mas os arcanos menores, as imagens falam muito sobre o significado de cada carta. Então você não se apegar também só no significado, nessa coisa engessada, e sim ir também pela simbologia, pelo que a carta tá, a sensação que ela te passa quando você a vê. Um outro erro, assim, que eu acho um erro muito fatal, eu tenho uma amiga que ela tava querendo aprender a estudar tarô. E aí eu fui explicando algumas coisas pra ela, e ela ia comprar o primeiro. Aí eu falei que tinha o de Marsella, tinha o de Waite, e aí eu falei que o de Marsella, ele não tem imagens nos arcanos menores. As imagens são apenas, né, 3 de paus, são 3 paus, 4 de copas são 4 copas e por aí vai. Então você fica perdidaço. Falei, seria muito mais difícil. Aí ela falou, então eu vou começar por esse. Porque se eu aprender no mais difícil, eu falei, você tá cometendo um erro gravíssimo. Você tá cometendo um erro gravíssimo, porque não é que ele é mais desafiador, então você vai aprender muito mais se você começar com ele. Ele é muito mais difícil mesmo, mais difícil de você ter dificuldade de aprender, né? Como que você vai me conseguir pegar, 56 cartas, 56 não, né? 40 cartas, porque a gente tá eliminando as da corte. Então você vai pegar 40 cartas, você vai decorar o significado de 40 cartas apenas pelo nome. Até hoje, se duvidar, tem hora que eu esqueço só pelo nome, talvez eu não lembre qual carta que é, eu demoro um tempinho pra lembrar qual carta que é. Agora, se eu ver a imagem da carta, é impossível não lembrar do significado dela. Isso eu digo do de Waite, né? Porque o de Marsella não tem. Então, eu acho um erro fatal você começar a estudar pelo de Marsella. Sendo que nós temos de Waite e tantos outros que já vêm com imagem, inclusive outros que vêm até já escrito na carta, né? Como o Tarodim, que o link tá aqui na descrição para quem quiser adquirir. Então, eu acho um erro fatal, né? Não é porque ele é mais difícil que ele vai ser mais desafiador e você vai aprender melhor. Não, pode ser que o mais difícil seja você demore mais para aprender, mesmo tenha mais dificuldade de aprender. Não seja melhor para aprender, ele é pior para aprender. Agora, nada contra o tarô de Marsella. Quem quiser depois usá-lo, até porque ele é antigo, é meio que o primeiro, né? Mas aprender por ele, eu acho um tiro no pé. Agora, depois que você já sabe tudo, você já sabe o significado, você já aprendeu o significado de cada arcano menor, aí você pode usar o de Marsella. Até pode ser um exercício para você lembrar do significado sem se apegar só à imagem. Mas começar por ele não dá. E é como eu tô falando aqui nessa dica, né? A imagem, ela conta muito, ela já te passa muita informação. Então, com imagem é muito melhor. Tem aqui um erro que eu coloquei também,
Mas eu particularmente, bom, comigo não aconteceu isso. Mas pode acontecer da pessoa se comparar com pessoas que lê há muitos anos, não sei o quê. Não faça comparações, cada um tem seu tempo. E a pessoa que lê há muitos anos, ela já lê há muitos anos. Se você tá aprendendo agora, você não vai estar no mesmo nível dela mesmo, né? Só que não é uma competição, a gente tem que... Em tudo na vida, a gente tem que competir com a gente mesmo. A gente tem que estar sempre sendo melhor, buscar melhorar do que a gente foi. Ser melhor do que a gente foi ontem. E não ser melhor do que ninguém. Então, concentra no seu, que a jornada de cada um é individual. Tem um erro também que, assim, ele é muito grave e ele é muito comum. E eu falei, gente, quando eu comecei a aprender e não funcionava comigo de jeito nenhum, só me atrapalhou, só me deixou maluco. Tem alguns cursos, pessoas e etc. que vão falar pra você, nos arcanos menores, por exemplo, eles vão te dar uma tabelinha. E vai falar que o AIS vai significar a mesma coisa em todos, e aí você só vai associar ele ao elemento de cada naipe. Aí o 2 vai significar a mesma coisa em todos, só que com os elementos diferentes. Meu, isso não te ajuda em nada. Não estuda os arcanos menores baseado em tabelinha, resumindo eles, porque cada carta conta uma história. Em algumas pode até funcionar um pouco, mas na maioria não funciona. Vamos supor, por exemplo, a pessoa vai falar que o 2... Eu nem lembro o que falam essas tabelinhas, mas olhando aqui os 2 de cada um, a pessoa pode falar que o 2 está em equilíbrio. Aí beleza, equilíbrio de copas, que é o naipe da emoção. Então se a emoção está equilibrada, tem 2 pessoas, então felicidade no amor. Até faria um sentido. Equilíbrio no de pentáculos. Realmente o de pentáculos fala de equilíbrio. Equilíbrio de espadas. Até faz um sentido também, que aqui tá falando sobre 2 escolhas, equilibrar e tal. Mas daí chega no de paus, o que ele tá falando de equilíbrio aqui? Não tem nada a ver com equilíbrio aqui, o significado de paus. De paus tá falando de planejamento, de visão. Equilíbrio no campo da energia. Então se você vai ter um equilíbrio no campo da energia da ação, é você planejar antes. É uma associação que você vai ter que dar muita volta para chegar, mas é só você ir lá e estudar carta por carta. Aqui é até bom que aqui eu já tô com as terceiras cartas de cada um. E aí... A terceira, a pessoa pode falar que não sei, comemoração, colaboração. Acho que colaboração talvez cairia interessante aqui, porque se você pegar o de copas, são 3 pessoas comemorando, fala de amizades, de celebração. Então pode ser, né, uma colaboração entre pessoas, entre um grupo de pessoas. Então beleza, comemoração no naipe de copas, felicidade. Então comemoração, alegria, amizade. Aí você vem no de ouros, beleza. Colaboração mesmo aqui em matéria de trabalho, é um grupo de trabalho e tal. Aí você chega no de espadas. Como que você vai colocar colaboração aqui? Colaboração do quê? Só se for colaboração de outras pessoas querendo te machucar. No campo da mente, tá vendo como não dá? Elas são cartas totalmente diferentes. Se você pegar aqui, você vai falar pra mim que essas 2 cartas têm a mesma energia, só muda o elemento? Não tem. Uma a gente tá falando de comemoração, de celebração, outra a gente tá falando de tristeza, de dor, de mágoa, Então como que a gente vai estudar a tabelinha dizendo que todos os 3 vão significar a mesma coisa em cada naipe, você só tem que associar o elemento? Não faz sentido. Um outro exemplo aqui, muito fácil, você pega o 10. 10 de copas, alegria, concretização, conquista. 10 de pentáculos, também alegria no âmbito familiar, harmonia entre a família, no campo financeiro. Agora você vai pegar os 10 em espadas e o 10 em paus, você vai ver que são energias totalmente diferentes. Essas aqui você pode até falar que são parecidas, né? Uma é alegria num campo, outra na outra. E essa aqui não. Que alegria você tá vendo aqui? Aqui, as 2 também podem ter uma energia muito parecida, que as 2 são de tipo, não dá mais, chega, tá? Aqui é uma energia de fardo, de cansaço, aqui também é uma de derrota. Mas o que derrota, fardo, tem a ver com alegria, estabilidade, conquista? Você tá vendo que o 10 em cada um dos naipes, eles significam, pode significar coisas totalmente opostas? Vou dar mais alguns exemplos. Aqui o 9 de copas. Então a pessoa, né, que ela tá satisfeita, ela conquistou o que ela queria, tá satisfeita. Um momento de satisfação, de vitória também, de conquista. O 9 de pentáculos também é uma pessoa que já conquistou várias coisas, uma pessoa que tá feliz, tá plena, tá independente. Aí você já vem no 9 de espadas, é uma carta que fala de tristeza, de angústia, de dor, de insônia, depressão, ansiedade. O que essa carta tem a ver com essas daqui? Além do número, que é o 9, só que em outro naipe. Você tá vendo como são energias totalmente opostas, totalmente que não combinam, não casam. A gente vem aqui o de paus, o 9 de paus, ele também fala aqui de um cansaço, mas é algo que você aguenta ainda, que você pode aguentar mais pra você segurar mais um pouquinho. O que isso tem a ver com as outras cartas? São energias totalmente diferentes. Então a minha opinião é,
não estuda tabelinha dos arcanos menores. Enquanto eu fiquei estudando tabelinha nos arcanos menores, e todo curso que eu fazia, a pessoa resumia os arcanos menores em um vídeo só. Eu não aguento, gente, não dá. São 56 cartas, como que você estuda 56 cartas passando uma por uma rapidão, falando umas 3 palavras passando e dizendo, dando uma tabelinha, dizendo, ó, vai ser a mesma coisa, o AIS vai ser a mesma coisa em todos, o 2 vai ser a mesma coisa em todos, o 5, o 9, o 10, não é a mesma coisa em todos. Isso só vai te atrapalhar mais. Eu não aprendi nada de arcanos menores em lugar nenhum, porque a maioria das pessoas que ensinam arcanos menores, ou elas não dão atenção, elas vão falando rapidão, e aí você não entende nada, porque como eu disse, não dá pra você estudar um monte de carta no mesmo dia. Se você vê os arcanos menores todos, as 56 cartas num dia só, você acha que você não vai confundir uma carta com a outra, você não vai esquecer uma coisa da outra. Tem que estudar uma carta por vez, como a gente fez aqui no curso. Nesse curso, a gente estuda uma carta por vídeo. Cada uma delas tem o seu próprio significado e o seu significado é complexo. Não estuda com tabelinha, com resumo, com isso daí que você não vai aprender nada dos arcanos menores. Gente, é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que tenha ajudado. Esses são os maiores erros que você pode cometer. São erros que alguns deles eu cometi. Então eu sei que não funcionam. Então eu espero que ajude aí vocês nos estudos de tarô de vocês e que vocês consigam cada vez mais entender essa ferramenta que é tão boa, tão importante, tão forte e que pode abrir tantas portas aí no seu caminho. Espero vocês no próximo vídeo, onde vamos falar de técnicas mnemônicas. Até lá! Bom, como eu disse, esse é um trecho do meu curso completo de tarô, tá? Do qual o link tá aqui na descrição. Lá a gente fala ainda mais sobre a combinação com outras cartas, a simbologia das cartas, além de formas de tiragem diferente, preparação para a tiragem. E também, só para reforçar aquele aviso do começo, nós usamos aqui o Tarô Jin, né, do qual é esse que já vem com todas as respostas aqui na carta. E o link está aqui na descrição para comprar. Na compra desse tarô, na aquisição desse tarô, você ganha 50% de desconto, ganha um cupom de 50% de desconto na aquisição do curso completo também. Então, tá valendo muito a pena. E também peço para que, se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu aqui no canal, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. E qualquer dúvida, estou à disposição, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.